Olá, eu sou a professora Josiane Maria Pech Frankowski, sou professora da disciplina de Matemática. O tema da aula de hoje será sobre o volume dos sólidos geométricos e será ministrada para o 9º ano do ensino fundamental. O objetivo da aula será calcular o volume do cilindro reto. Boa tarde, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre como calcular o volume do cilindro, que é uma forma geométrica muito comum do nosso dia a dia, como vocês poderão observar nessas imagens. Aqui nós temos a garrafa térmica, a jarra, a pilha, ambos são exemplos de formas geométricas cilíndricas. Mas aqui na nossa sala, turma, será que nós podemos observar alguma forma geométrica cilíndrica? A lixeira, por exemplo, ela tem formato cilíndrico? Sim ou não? Sim. E o lápis que vocês usam? Sim ou não? Também. Agora eu observei que o Miguel, ele está com uma garrafa de água na sua carteira. Mostra a garrafa de água para a turma, Miguel. E a garrafa? Tem formato cilíndrico? Sim, muito bem. Vocês conseguem observar a presença desses objetos com muita facilidade no nosso cotidiano. Nessa imagem, vocês conseguem observar a figura de um balde, onde estão indicadas duas medidas diferentes. Uma delas, 20.000 centímetros cúbicos, e a outra, 20 litros. Qual dessas medidas, turma, indica o volume do balde? 20.000 centímetros cúbicos. Muito bem. O volume 20.000 centímetros cúbicos é o lugar que esse objeto ocupa no espaço. E a capacidade 20 litros indica a quantidade de água, por exemplo, que você poderia colocar dentro desse balde. E aqui nós também podemos destacar duas relações importantes, onde temos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro e 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Essa relação entre medidas de volume e de capacidade vocês já estudaram em aulas anteriores, mas a professora disponibilizou lá no Classroom um vídeo explicativo para vocês acessarem. Aqui, pessoal, nós já temos o volume desse cilindro, que no caso é o balde. Esse volume já está definido, mas agora vocês vão aprender como calcular o volume de um cilindro. O cilindro é um sólido geométrico formado por duas bases circulares e iguais. A distância entre as duas bases é a sua altura. Portanto, para calcular o volume de um cilindro, nós temos que fazer o produto da área da base pela sua altura. Essa fórmula, turma, vocês já conhecem das aulas anteriores, quando vocês calcularam, por exemplo, o volume do cubo, né? É a mesma fórmula. Mas aqui, a área da base, como eu já mostrei para vocês, esse cilindro, é um círculo. Então, o volume do cilindro é calculado por... O volume será igual a πr ao quadrado vezes a altura, onde πr ao quadrado é a área do círculo. Nesse exemplo, nós temos que um reservatório no formato cilíndrico possui 5 metros de altura e 2 metros de raio da base. Determine, letra A, o volume do reservatório, letra B, a sua capacidade em litros. Então, vamos anotar primeiro os dados do problema. Nós temos que a altura desse reservatório é 5 metros. E o raio da base, 2 metros. Para calcular o volume, vamos substituir essas medidas na fórmula. Então, nós sabemos que o volume é igual a π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura desse cilindro. O π é igual a 3,14, raio da base 2 metros, 2 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 5 metros.
Lembrando aqui, turma, que temos que calcular primeiro essa potência. 3,14 vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5. Fazendo esse produto, nós teremos a área da base. 4 vezes 4 vezes 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. E 4 vezes 3 é 12. Como um dos fatores possui duas casas decimais, o nosso produto também vai ter duas casas decimais. E nós contamos essas casas da direita para a esquerda. 1, 2, 3,14 vezes 4, 12,56. A área de quem? Da base desse reservatório. Vezes a sua altura, teremos o volume desse cilindro. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Assim, teremos que o volume do reservatório é 62,8 metros cúbicos. Respondemos assim a letra A. A letra B pede a capacidade em litros desse reservatório. Ou seja, quantos litros de água pode conter no máximo. Ele pode conter no máximo. Nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, turma, a capacidade desse reservatório vai ser dada por 62,8 vezes 1000, onde teremos 62.800 litros. Agora, a professora vai propor uma atividade prática para vocês. Essa atividade vocês vão realizar em dupla, onde cada dupla terá que calcular o volume desse copo e também indicar a sua capacidade em mililitros. Logo, vocês podem formar essas duplas. Cada aluno, um aluno dessa dupla pode chegar até aqui ao lado, né? Pegar o copo e vocês já podem começar a fazer o cálculo do volume da capacidade dele. Então, turma, quando vocês forem calcular o volume e a capacidade do copo, vocês precisavam de duas medidas. A altura que vocês encontraram foi 8 centímetros e o raio da base, 3 centímetros. E quando vocês calcularam o raio da base, vocês mediram diretamente o raio? Não, né? Vocês mediram o diâmetro e calcularam a metade dessa medida, dividiram por 2, que é o raio da base. Mas o que a professora observou quando estava passando pelas equipes? Que algumas duplas estavam calculando o volume desse copo com a medida do diâmetro. Então, não pode esquecer, tá? Quando você ter a medida do diâmetro, você usa a metade dela, que é o raio. Então, colocando esses dados na fórmula, nós teremos que o volume é igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a 3,14 vezes o raio, que é 3 elevado ao quadrado, vezes a altura do copo, que foi 8 centímetros. Tá? Vamos fazer a potência. 3 ao quadrado é 9 vezes 8. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 9, com 3, 12, sobe 1. 9 vezes 3, 27, com 1, 28. Então, a área da base do copo foi de 28,26 centímetros quadrados. Para chegar no volume, a multiplicação dessa área pela altura do copo, que é 8. 8 vezes 6,
48. Sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Sobe 2. 8 vezes 8, 64. Com 2, 66. Sobe 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 24. Lembrar de deixar o resultado com 2 casas decimais. Então, vocês encontraram como volume do copo 246,8 centímetros cúbicos. E a capacidade dele será de quanto mesmo? 246,08 mililitros. Então, turma, nossa aula está quase terminando e eu vou passar algumas orientações para vocês de algumas atividades para vocês fazerem em casa. Vocês vão acessar o Classroom e lá tem 2 atividades para vocês responderem. A primeira é um formulário e ele possui algumas perguntas teóricas sobre a aula de hoje. Vocês vão responder e devolver para a professora. A outra atividade, vocês vão acessar um link e esse link vai levar vocês até uma folha interativa da plataforma Live Worksheets. E lá vocês vão poder assistir um vídeo falando sobre o volume do cilindro e vocês também terão que resolver alguns problemas. Também vão enviar para a professora essa atividade. Na próxima aula eu vou estar corrigindo todas as questões com vocês e tirando as maiores dúvidas que vocês puderem ter. Então, muito obrigada pela atenção de hoje e até a próxima aula.